Ageu 1, de 1 a 11. Diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e este pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Repete a oração que eu vou fazer agora. Senhor meu Deus, a minha vida está totalmente aberta, completamente aberta. Eu estou vulnerável ao mover do teu Espírito. Eu quero ser transformado. Eu quero ser modificado. Eu quero ter a tua mente ao fim dessa palavra. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Deixa eu fazer um pano de fundo rápido. Vou pedir sua atenção. Vou pedir sua cooperação. Quero fazer um pano de fundo breve aqui sobre esse texto para você se localizar. Um dos episódios mais importantes da história do povo de Israel no Antigo Testamento chama-se cativeiro babilônico. Foi um período de 70 anos em que o povo de Deus foi tirado de sua terra, de Jerusalém, tão amada, Jerusalém querida, prezada por todos, mas por causa do seu pecado, da sua idolatria, Deus achou por bem enviar esse povo a um período de reciclagem num cativeiro. Eles foram escravizados pelos babilônios. Não foi fácil para ninguém. A gente lê muito sobre cativeiro, sobre exílio, e a gente pensa que o pessoal foi para Miami tirar férias. Deixa eu te explicar como é que era o exílio. A gente está falando de uma época em que os povos bárbaros se conquistavam ali de uma maneira bárbara, cruel. O exílio não acontecia de uma maneira bonita, não. Era mais ou menos assim. Toda a cidade era fortificada com muros. E o exército inimigo acampava do lado de fora dos muros e ficava no portão da cidade e falava assim: ninguém entra e ninguém sai. Quem sair dessa cidade vai ser morto. Mas para o povo comer, as pessoas precisavam sair da cidade para caçar, para pescar, para fazer comércio com cidades vizinhas. Então, prender o povo na cidade era uma estratégia de sufocamento para o povo ir morrendo de fome. Ao longo de alguns dias, isso acontece várias vezes na vida, na Bíblia, esse cerco do povo contra o povo de Deus. Aí o povo não pode sair da cidade, presta atenção em mim.
E de repente o povo vai se enfraquecendo, os homens de guerra vão ficando fracos, porque eles não comem. E de repente o exército inimigo vê a oportunidade e entra na cidade destruindo tudo. Essa entrada na cidade não é pedindo licença, não. Eles entram matando os homens de guerra, escravizando crianças, molestando mulheres sexualmente, queimando tudo, jogando tudo para cima e saqueando tudo que é precioso. É assim que uma cidade era conquistada na antiguidade. E isso aconteceu com Jerusalém. Jerusalém foi devastada. Jerusalém praticamente acabou. Aí o povo foi levado para o cativeiro babilônico. Na Bíblia, no Antigo Testamento, há 3 categorias de profetas. Os profetas que a gente chama de pré-exílicos. O que quer dizer isso? Eles profetizaram antes do cativeiro. Olha, se vocês não largarem o pecado, vai haver um cativeiro babilônico. Se vocês não abandonarem o pecado, Deus vai pesar a mão sobre vocês. E aconteceu. Há os profetas exílicos, eles profetizam durante o cativeiro. É o caso de Daniel. Daniel está lá em Babilônia, ele mora lá. Ele profetiza lá de dentro. E há um pequeno grupo de profetas na Bíblia que a gente chama de pós-exílicos. Obviamente, referindo-nos ao fato deles profetizarem depois do cativeiro. O cativeiro já acabou, o povo está voltando para Jerusalém, ou o que restou do povo, quem sobreviveu ao cativeiro, está voltando para ocupar Jerusalém de novo, sob a liderança de Esdras e Neemias. E esses poucos profetas profetizam depois do cativeiro, a saber, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então Ageu é um profeta pós-exílico. Presta atenção em mim. Ele profetiza quando o povo está voltando para casa. Ele profetiza depois que o povo passou o pior momento da sua vida e agora a vida vai ser retomada. Você já vai entender onde é que eu quero chegar. Só que o povo volta para casa sem ter casa. Tudo foi destruído, tudo foi queimado. Passaram-se 70 anos, já é uma outra geração. Então o cara vem de Babilônia, trazendo as coisinhas dele, trazendo a nova família dele. Quando ele chega em Jerusalém, ele encontra a casa dele, que era do pai dele, na verdade, completamente queimada, destruída. Ele precisa reconstruir, ele precisa de um lugar para morar. Nesse texto que nós vemos, Deus conversa com o povo através do profeta Ageu, dizendo mais ou menos o seguinte: meu povo, desde que vocês voltaram para Jerusalém, eu não sei se vocês repararam, mas nada dá certo na vida de vocês. Vocês trabalham feito loucos e não conseguem acumular dinheiro. Vocês não conseguem pagar as próprias contas. Vocês bebem e não se saciam. Vocês comem e não se alimentam. A vida de vocês deu uma estagnada total, vocês não evoluem em nada. Eu não sei se vocês notaram isso, mas eu vou dizer para vocês por que está acontecendo isso. Porque vocês voltaram do cativeiro, foram construir suas próprias casas, e a minha casa permaneceu em ruínas. E eu preciso que vocês se convertam dessa intenção de vocês. Esse é o livro de Ageu. Mais para frente o povo se arrepende, constrói a casa de Deus e começa a prosperar de novo. É isso que acontece. Beleza, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com reação? O que isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso ministério? É o que eu quero provar para você nos próximos minutos. Olha comigo o versículo de número 10, que Deus está falando assim: olha, porque vocês não foram fiéis. Tem uma palavra aí que é muito importante para nosso estudo hoje. Olha, por isso os céus sobre vós retém o seu orvalho. Segura isso aí comigo. Porque vocês não foram fiéis e não construíram a minha casa, não priorizaram a minha casa, os céus sobre vós retém o seu orvalho. O verbo reter aí, esse texto eu conheço muito bem ele. Quando eu fui para o seminário estudar teologia, eu tinha 17 anos. O primeiro texto que eu li em hebraico na minha vida foi esse, sorteio da sala. Você lê esse, você lê esse. Eu li esse aqui. Eu precisei pesquisar esse texto igual um doido, então eu conheço esse texto, mesmo contra a minha vontade.
E quando o verbo reter é usado aqui, ele significa travar. Presta atenção nisso. Tudo vai fazer sentido para você em alguns instantes. Travar. É a ideia daquela música que a gente canta, Faz Chover, abre as comportas do céu, como se de fato no céu tivessem portas que mandam o orvalho descer. E essas portas têm travas. E o que Deus está falando é o seguinte: porque vocês não foram fiéis, eu mandei travar as portas que mandam o orvalho para a terra, para as produções de vocês prosperarem, as lavouras de vocês verem orvalho. Eu mandei reter, eu mandei travar até vocês tomarem uma nova postura. Tendo dito isso, deixa eu te contar uma história boba aqui. Pessoal, eu toco violão. Muito mal, mas eu toco. Na verdade, quem já me viu tocando fala que não é tão ruim assim, mas eu não me satisfaço comigo mesmo tocando. Eu toco em casa com as minhas filhas para brincar, toco nas devocionais lá do escritório, lá na Mais, lá em Vila Velha, mas eu brinco de violão. Quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai me deu meu violão, meu primeiro violão. Um violão de Giorgio, antigo. Eu comecei a tocar o violão, sozinho. Naquela época eu comprava revistinha em banca de jornal, revistinha com música, com cifra. E eu ia aprendendo ali as músicas sozinho. E eu evoluí até certo ponto. Eu aprendi legal. Eu cheguei a tocar no louvor da igreja algumas vezes. Quando eu tinha 17 anos, eu fui para o seminário. Aí no seminário a gente fazia aquelas rodinhas de violão. Eu estudei em Campinas, São Paulo. A gente fazia aquelas rodinhas de violão e eu tocava violão. Aí um dia apareceu um aluno lá, que o cara era violonista clássico profissional. Esse cara tinha estudado no conservatório de Tatuí. O cara era fera, animalzinho pra caramba. Na hora que eu vi esse cara tocando violão na rodinha assim, eu falei, nunca mais eu encosto nesse negócio. Mas ele era gente boa, ele ficava assim, ô Mário, vamos fazer um som aqui. Eu falei, rapaz, para com isso, isso é pecado. Não, vamos fazer um som. Aí um dia eu fui para o quarto dele no seminário, tomei coragem, ele me emprestou um violão, ele tinha outro, a gente começou a tocar. Eu comecei a brincar ali um pouquinho que eu sabia, e ele floreando em cima. Aí quando terminamos de tocar, ele virou para mim e falou assim, posso ser honesto? Aí eu, pode. Ele falou, cara, você tem talento pra caramba. Sério mesmo, não falaria isso à toa, não falo isso para todo mundo que toca violão aqui no seminário. Você tem talento e me impressiona o fato de você nunca ter estudado. Porque você evoluiu muito além do que a maioria que não estuda. Então qual foi o seu problema? Não estudar. Porque se você estudar música, você vai aprender pra caramba. Você não tem noções de harmonia, você não tem... são questões que não dá para aprender com revistinha, você vai ter que estudar. Então, a não ser que você estude, presta atenção na palavra mágica agora, você vai travar nesse estágio. A não ser que você se dedique e entenda um pouco mais de teoria, você vai travar nesse nível. Mas eu não tinha interesse. Eu estava ali para estudar teologia, eu queria servir a Deus, eu me dediquei a outra coisa e a palavra dele se cumpriu. Eu travei. Hoje, eu toco a mesma coisa que eu tocava quando eu tinha 15 anos. Eu nunca evoluí. O que para mim não dói na alma, porque eu não sou músico, eu não vivo disso. Eu uso para brincar com as minhas filhas. O que eu toco para mim está bom, eu estou satisfeito. Mas musicalmente, eu travei. Eu nunca mais evoluí, porque eu não quis investir no conhecimento. Eu não quis adentrar, mergulhar naquele horizonte para de fato sugar o que a música tinha a me oferecer. Não, eu não me interessei. Aí eu travei. Deus está falando aqui, a vida de vocês travou. Vocês perceberam que desde que vocês voltaram para a Babilônia,
Nada evolui. Vocês não sobem a um outro estágio. Vocês pararam nesse nível. Vocês não conseguem construir nada maior para vocês. A vida de vocês travou. Porque vocês não conhecem algumas verdades. Eu quero falar sobre isso nessa manhã, nos próximos minutos. Quando a vida trava. Pode anotar o que eu vou falar, porque certamente vai ter a ver com você em alguma área da sua vida. Eu travei musicalmente. Pode ter gente aqui que travou profissionalmente. Tem 10 anos que está dando cabeçada e não consegue sair do lugar. Pode ter gente aqui que travou relacionalmente. O cara evoluiu, cresceu, passou em concurso, mas ele não consegue se acertar com ninguém, cara. Ele não sai do lugar. Agora, o que mais me assusta é a possibilidade de muitos de nós termos travado espiritualmente, ministerialmente, e corrermos o grave risco de, no próximo reação, termos diante de Deus as mesmas demandas que a gente apresenta hoje aqui. Ficar com a mesma conversinha, eu quero te servir, eu estou dedicando a minha vida daqui a um ano, eu quero te servir, eu estou dedicando a minha vida aí no Reação 2027, eu quero te servir, eu estou dedicando. Travou. Por que que trava? Porque não conhece algumas verdades. Eu não conhecia a música, eu não evoluí. O pessoal sabe que eu gosto muito de treinar jiu-jitsu, mas eu nunca graduei, eu sou faixa azul. Eu nunca graduei além da faixa azul. E o professor falava assim, Mário, por que você não estuda para fazer o exame para pegar a roxa? Porque eu não tenho interesse. Eu já apanho suficientemente como azul. Se eu pegar a roxa, eu vou ter que lutar com roxa, eu vou apanhar mais. Deixa eu bater nos faixa branca, por favor. Eu decidi não crescer. Eu decidi não evoluir. Travou. Eu treinei ontem de manhã, lá em Vila Velha, cedinho. Apanhei do faixa preta de 70 quilos. Amém. É o custo da burrice. É o preço. Eu treino há mais tempo que o cara, mas eu não cresci, eu não evoluí, eu não me interessei. Para que desenvolver um negócio que eu não quis? Agora, o problema é que a vida trava em muitos aspectos da história da gente. E eu acredito que Deus quer destravar a sua história nessa manhã, em nome de Jesus. Agora, presta atenção. Quando a gente fala em destravar, a gente já pensa nessas teorias de otimização psicológica da igreja brasileira pós-moderna, né? Eu vou decretar que você vai destravar. Não, é falta de conhecimento de algumas coisas. Para destravar, eu posso ficar fazendo oração poderosa aqui, fazer uma porção de mandinga em cima de você e não resolver nada. Para destravar, é preciso que você deseje conhecer algumas verdades que você pode não conhecer ainda. E que Deus vai usar esse texto para nos revelar pela sua graça, em nome de Jesus. Presta atenção. Primeiro lugar, por que que a gente trava? Por que que a vida trava? Por que que o orvalho é retido na nossa vida em algumas áreas? Por que que isso acontece? Em primeiro lugar, olha comigo o versículo 2. Você já vai entender. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Presta atenção. O que eu vou falar para você agora vai te assustar um pouquinho. Mas Deus não está muito preocupado com o tipo de templo que o povo ia construir para ele. Não é a questão aqui. A questão é outra. Eu acabei de te dizer mais ou menos como é que uma nação, ou como é que uma cidade era conquistada na antiguidade. Só que teve um fator que eu não te revelei, que talvez você já tenha ouvido de outro pastor, ou lido em algum comentário bíblico. Mas naquela época, quando você ia conquistar uma cidade, você tinha que cercar a cidade para ninguém sair, mas na hora de conquistar, o povo já está enfraquecido lá dentro, o povo todo com fome. Na hora de entrar e tomar aquela cidade, saquear tudo, matar todo mundo, tem duas coisas que você precisa fazer.
A primeira delas é destruir os muros da cidade, para que a cidade fique mais acessível para os invasores. Você derruba os muros. Derrubando os muros, eles perdem a proteção militar deles, eles perdem a proteção física, bélica deles. Agora tinha uma segunda coisa que precisava derrubar, e se não derrubasse, os invasores não invadiam, eles tinham medo de invadir, a não ser que aquele prédio fosse derrubado. Adivinha que prédio que era? O templo. Não importa de que povo a gente está falando, não importa a divindade deles. Todo povo tinha um Deus naquele tempo. E os conquistadores acreditavam que era preciso derrubar o templo daquele povo, porque se eles estiverem espiritualmente fortes, eles vão nos resistir. Os deuses deles vão socorrê-los. Então, para a gente não arriscar, a gente derruba os muros, derruba o templo e depois conquista o que quiser. Porque se eles estiverem espiritualmente vulneráveis, a gente faz o que quiser com eles. Essa era a teoria de conquista. Aí, a destruição aconteceu, o povo passou 70 anos em Babilônia e o povo voltou. Agora o povo quer retomar a vida. Mas eles não vão por aquilo que era o pilar espiritual primeiro. Eles não começam a sua reconstrução por aquilo que foi destruído primeiro. Cada um vai construir a sua casa. Presta atenção. Esse povo tinha direito de construir a própria casa. Esse povo precisava de uma casa. Esse povo não tinha onde dormir se não construísse a sua casa. Eu entendo isso tudo. Mas esse povo precisava entender, aqui está o primeiro ponto, a dimensão espiritual da vida. A gente trava porque a gente não entende a dimensão espiritual das coisas. A gente não percebe que antes de construir a nossa vida, a gente tem que construir o altar de Deus primeiro. Presta atenção. Eu atendi um casal recentemente. O cara já foi um grande líder cristão. Aí esse cara começou a ganhar dinheiro pra caramba. E esse cara caiu em adultério, teve um problema no seu casamento. Uma cidade longe daqui. Aí o caso chegou na minha pessoa, o casal pedindo ajuda, eu comecei a trabalhar com eles. Na hora, a palavra de Deus para mim foi o seguinte: olha, o que aconteceu com você não foi uma crise de adultério, foi uma crise espiritual. Antes de você virar adúltero, você virou apóstata. Antes de você pecar concretamente, você pecou espiritualmente. O seu altar foi derrubado primeiro. Antes de derrubar o seu casamento, Satanás derrubou a sua vida espiritual. Você começou a evoluir em outras áreas e achar que não precisava mais orar. Então, adianta muito pouco eu te aconselhar matrimonialmente, eu te dar um treinamento conjugal aqui, eu mandar você fazer curso do Casados para Sempre. Se você não estiver disposto a restaurar o teu altar, você precisa se converter de novo. Se você não restaurar o templo, você não vai conseguir construir a tua casa. É isso que está acontecendo com o povo. O teu problema não é profissional, meu irmão, é espiritual. O teu problema não é ministerial, é espiritual. O teu problema não é que o pastor não está te dando uma oportunidade. O teu problema é o teu altar que não está construído ainda. Se você construir o teu altar devidamente, Deus não está preocupado aqui com a suntuosidade do templo. Isso aqui não é porque Deus precisa de uma casa para Ele. Esse texto não quer dizer que Deus está de olho naquilo que o povo fisicamente ou concretamente pode oferecê-lo. Não. O que esse texto diz é que a gente precisa entender prioridades espirituais antes de construir outras áreas na nossa vida. Ah, pastor, nessa área sentimental não dou certo de jeito nenhum e tal. Vamos buscar restaurar um altar de Deus na sua vida. A Bíblia promete isso, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Mas tudo é periférico. O templo precisa ser centralmente construído na sua vida.
Então eu acredito que até agora o seu chamado pode não ter deslanchado, não é por falta de estratégia, não é por falta de treinamento, é por falta de oração. É por falta de leitura bíblica. É por falta de jejum, é por falta de vigília, é por falta de humildade, é por falta de construir altares espirituais que podem te ajudar e fomentar a construção das suas casas depois, em nome de Jesus. Mas precisa restaurar o templo primeiro, porque foi o templo que foi destruído primeiro na sua vida. O inimigo que te invadiu sabia. Você vai sair na rua, você vai dar de cara com bêbados esses dias. Você vai dar de cara com jovens com coma alcoólico, drogados. Antes deles serem drogados, eles vieram de uma família completamente destruída. Talvez uma família bacana, com grana, mas que deu tudo que esse moleque queria e que não ensinou para ele os altares espirituais. Antes que essa família fosse destruída fisicamente, existencialmente, relacionalmente, ela foi destruída espiritualmente por Satanás. Você não está entrando num campo minado agora, em que estrategicamente você tem que dar um passinho aqui e outro ali para evangelizar corretamente. Não, você está entrando na arena do diabo. Se você não tiver com o teu altar em dia, meu irmão, você vai passar vergonha e vão rir da tua cara mesmo. Os demônios tudo junto na arquibancada. Presta atenção. Seu altar precisa estar restauradinho, legal. Deus usa pecadores como eu e você. Mas gente que está tentando construir o templo de Deus na própria vida. E glória a Deus por isso. Deus vai te usar, mas restaura o teu altar nessa manhã. Deus vai te usar, mas se arrepende nessa manhã. Deus vai te usar, mas renova teu óleo nessa manhã. Eu acredito que coisas nobres vão acontecer a partir desse grupo, em nome de Jesus. Segundo lugar, por que a vida trava? Olha só o que diz o verso 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Isso se repete no verso 7, olha aí. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Eu estive recentemente, estou até vendo o irmãozinho aqui, estive recentemente dando um treinamento no Rio de Janeiro, de missões, e depois de muito tempo sem fazer isso, eu fiquei hospedado na cidade onde eu nasci e cresci, Niterói. E eu cresci na boca da maior favela de Niterói, Morro do Estado. Na boca, assim. Para eu usar droga quando eu era moleque, eu virei aviãozinho do tráfico para eu conseguir bancar minha droga. Eu subi aquele morro, conhecia cada viela daquele morro. O interessante é que no final de semana eu ia para a igreja com os meus pais. E assim como eu, tinha um monte de gente do morro, traficando, mexendo com crime, que ia para a igreja também. A igreja era na boca do morro. A gente cresceu assim. Aí esses dias eu estava no Rio, eu reencontrei um amigo de infância. Esse amigo de infância, Deus teve muita misericórdia dele, e ele também tomou uma decisão muito bacana na vida dele. Trazer ele aqui, pastor Marco. Esse menino, a família dele toda morreu no tráfico, o irmão morreu no tráfico, o outro fugiu no tráfico. Tá? Ele nunca se envolveu. O negócio comendo solto dentro da casa dele, ele nunca se envolveu, jamais pegou droga na mão. No meio desse negócio todo, esse menino construiu um centro de educação no meio da favela. Hoje ele está lá bem casado com a esposa dele, cuidando de 200 crianças, 180 crianças. Um projeto maravilhoso em cima do morro. Aí esses dias eu estava lá, eu lembro que eu e ele paramos assim, sentamos num muro que tem lá, que a gente vislumbra a favela. Aí eu comecei a perguntar alguns nomes da minha infância para ele. O irmão dele chamava Vaguinho. Falei, Vaguinho. Vaguinho, você não sabe como ele morreu não, cara? Ele morreu com tiro na boca. Amarraram ele em pneu, queimaram ele na frente da esposa dele. E Fabinho,
morreu. Passaram ele na frente de um rio que tem ali, ó, jogaram ele dentro do valão. E o Ivaí? Não, o Ivaí tomou um tiro na espinha, ficou paraplégico, fugiu para o Pará. E o Vanderlei? Vanderlei morreu, mataram na frente dos filhos. E não sei quem morreu também. E não sei quem morreu também. Eu olhei para ele e falei, pô, só sobrou nós dois? Aí ele virou e falou assim, com a lagriminha assim, ele falou, rapaz, e que bom que sobrou nós dois. Ali a gente se abraçou, começamos a chorar, olhando para a favela. Falei assim, rapaz, os lugares onde Deus me leva hoje, só acontecem porque eu jamais me esqueci de onde que eu saí para estar aqui. Você sabe por que a vida da gente trava? Porque a gente esquece com muita facilidade onde é que a gente estava antes. Esse é o segundo ponto aqui. A vida trava porque a gente se esquece de onde veio. E a gente se esquece para onde estava indo. A tendência é muito grande num encontro de evangelização, num projeto como esse que vocês vão fazer a partir de amanhã, é a gente tentar conversar de cima para baixo com os ímpios. Como se eu fosse o salvo que tem a senha do tesouro. Sou o cara que achei a lâmpada mágica e ele não. Ele é um perdido. Você esquece que você veio do mesmo inferno que ele. Você esquece que você estava indo exatamente para o mesmo lugar. Vocês são iguais. Totalmente iguais. Mas você foi salvo por um ato de misericórdia. De alguém que era para te jogar no inferno e não quis jogar. Se você se esquecer de onde veio, você trava com relação ao lugar onde você poderia ir. Se você se esquecer da sua origem espiritual, é muito provável que Deus não te leve a todo o potencial que Ele poderia cumprir na sua vida. O que nós vemos são crentes arrogantes, cristãos que acham que são a última Coca-Cola do deserto porque se converteram num congresso. E Deus querendo te dizer, filho, eu te tirei do inferno para você voltar lá e tirar mais gente para mim, em nome de Jesus. Mas não esquece que foi de lá que você veio. Considerai o vosso passado. Considerai que a maioria morreu quando Babilônia invadiu Jerusalém, vocês não. Considerai que a outra maioria morreu lá dentro de Babilônia, vocês conseguiram voltar. Considerai que vocês merecem o que há de pior, mas Deus, por graça, deu Jerusalém de volta para vocês. Não esquece do passado. E o futuro, Deus vai colocar ele lindo na sua frente, em nome de Jesus. Terceiro lugar, sabe por que a vida trava? Porque a gente não entende a dimensão espiritual da vida, eu falei. A gente não entende que é preciso construir espiritualmente para construir materialmente depois. Que é preciso construir altar para construir casamento depois. Que é preciso construir o templo interno para construir ministério depois. Outro dia me perguntaram, pastor, você ficou 10 anos como pastor de igreja e só agora voltou para missões. Por que demorou tanto? Por muito tempo eu não soube. Agora eu sei te responder e não tem vergonha não. Porque eu não tinha estrutura espiritual para ser missionário de novo. Não tinha. Eu não estou falando que pastor de igreja precisa ter menos estrutura espiritual. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o meu chamado só se cumpriu totalmente quando Deus me viu em condição de fazer isso. E demorou 10 anos. Então vai construir o teu altar, depois a gente conversa. Segundo lugar, a vida trava porque a gente esquece de onde veio. A gente entra no ônibusinho da salvação, caminho para o céu, e vai embora e esquece da vida, esquece de onde Deus te tirou, considerai o vosso passado. Não esquece disso não. Terceiro lugar, assim eu vou terminar essa palavra, até porque a gente tem pouco tempo. Olha comigo o versículo de número 8. Eu quero concluir com o verso 8 que diz assim: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esse aqui para mim é o ponto culminante desse texto.
Esse para mim é o segredo, a galinha dos ovos de ouro do texto para mim é esse aqui. Presta atenção. Subi o monte, trazei madeira e edificai a casa. Eu não sei se você já parou para pesquisar como é que o templo de Jerusalém foi construído da primeira vez. Davi tinha um sonho de construir o templo. Ele fez um projeto, ele mandou desenhar uma planta cheia de frescura, cheia de detalhe. Cada centímetro, cada côvado, cada detalhe de ouro. Maravilhoso. Deus não deixou Davi construir o templo. Ele falou assim, da sua mão saiu muito sangue. Você fez muita guerra. Você não vai construir não. Dá a planta para Salomão. Salomão, filho dele, construiu o templo. Por isso que é chamado de Templo de Salomão. Na verdade, o sonho era de Davi. Ou seja, demorou 2 gerações para o templo ficar pronto. Cheio de detalhe. Cheio de acessório. Cheio de frescura. Aí veio Babilônia e jogou no chão. Blá! Aí agora Deus vira e fala assim, aqui, só para vocês não ficarem preocupados com o que eu estou querendo, sobe um monte, arruma uns pedaços de pau, constrói um templo para mim, e eu serei glorificado. Sabe por que a vida trava? Terceiro lugar, porque a gente não entende a intenção de Deus. E a intenção de Deus é essa, ser glorificado. Sabe o que Ele quer na sua vida, esse final de semana, essa semana de carnaval, você vai para a rua? Ele não quer que você tenha todas as estratégias de evangelização do mundo, Ele não quer que você seja o cara mais técnico, que você seja PhD em evangelismo criativo, não. Ele quer ser glorificado na sua vida. E é interessante que a maioria dos PhDs não está conseguindo glorificá-lo. Ele não quer esse templo rebuscado, esse templo, não. Pode ser de madeira mesmo, mas Ele quer a glória toda para Ele. A intenção de Deus, única intenção, é ser glorificado. Eu imagino o povo se assustando com isso. Caramba, a gente não estava fazendo o templo primeiro, porque a gente não tinha nem recurso para fazer o templo, porque a gente imaginava que tinha que fazer uma réplica do que era antes. A gente imaginava que tinha que fazer uma coisa suntuosa. Então a gente decidiu fazer a nossa casa primeiro para juntar muito dinheiro, ter muita condição para servir a Deus do jeito que Ele queria. Tem gente aqui que só não serviu a Deus ainda e travou, porque acha que tem que ter muita condição para fazer. Tem que ter muito treinamento para fazer. Tem que ter muita estrada para fazer. E Deus está te falando, não, eu quero de madeira mesmo, mas eu quero a glória. E eu quero agora. Sem frescura, sem enrolação. Eu quero o que é meu. Suba um monte, arranco as madeiras, constrói o meu templo. É simples. Eu estava conversando com o Rubem ali agora, nós não estamos lembrando o nome do pastor, mas teve um pastor haitiano que de fato Deus usou muito na minha vida para me levar para lá, para o Haiti. Logo que eu cheguei lá a primeira vez, eu me encontrei com esse homem. A história dele é conhecida no Haiti. Esse homem, ralador, pastor, comunidade carente, como quase todas as comunidades no Haiti. Ralou, juntou dinheiro, fez campanha, não dependeu de dinheiro gringo para isso. Juntou as forcinhas dele, fez tudo que ele podia fazer e construiu o templo da igreja dele em 8 anos. Um galpãozinho. Muito simplesinho, muito borocochô, mas era o que ele podia. Mas era todo de alvenaria, bonitinho pra caramba, 8 anos construindo. 8 anos juntando dinheiro para comprar alguns tijolos. A gente constrói uma semana, ele demorou 8 anos por causa do recurso financeiro, cimento, tijolo, pedreiro. 8 anos ele construiu o pequeno templo dele. E ele inaugurou o templo no dia 10 de janeiro
de 2010, domingo, dia 12 de janeiro, aconteceu a maior catástrofe da história da ONU. E o templo dele durou 2 dias. O templo caiu com terremoto 2 dias depois da sua inauguração. Aí eu conheci esse homem. Aí me contaram a história dele. Eu falei, esse homem, se ele precisar de ajuda para se matar, eu dou uma força para ele. Tudo que você idealizou, tudo que você projetou, 8 anos, 8 anos, 8 anos, que Deus é esse? 8 anos. Aí eu virei para ele. Falei assim, e o seu sonho? Ele olhou para mim e falou um versículo que está em Ageu capítulo 2. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O templo dele agora é uma tenda no acampamento. Ele não construiu de novo e eu acho que não vai construir. Se a sua equipe sentir no coração de ir lá construir para ele, eu não vou deixar. Deixa ele na tenda. A igreja dele nunca passou antes pelo avivamento que está passando agora. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Até agora nós participamos da reconstrução de 17 templos no Haiti. Quase todos de madeira. Quase todos simples, práticos. A gente monta em 4 dias. Rubem fez alguns lá de aço, mais rápidos também. Não importa o que eles foram antes, o que importa é que o Haiti tinha 35% de evangélicos antes do terremoto, e agora vai bater 60%, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus não quer, não precisa dos acessórios do seu pós-doutorado. Ele pode usar, mas ele só quer a glória para ele. E a vida trava porque a gente não entende a simplicidade disso. A gente fica rebuscando, a gente fica inventando a roda de novo. E Deus só quer a glória. A vida trava porque a gente não entende a espiritualidade das coisas. A gente está construindo um monte de coisa, fazendo, acontecendo num mega ativismo ministerial muitas vezes e nada dá certo. Porque o altar está demolido. Segundo lugar, a vida trava porque a gente esquece de onde saiu. Esquece de onde veio. Considerai o vosso passado. Não esquece, não. Eu vejo esses hinos de hoje dizendo para a gente não olhar para trás, fazendo alusão a isso o tempo todo. Não, tem que olhar para trás, sim. Tem que ver para glorificar a Deus durante todo o seu caminho. Para eu ver tudo que eu posso ser, eu tenho que olhar para aquilo que Deus não me permitiu ser, e glória a Ele por isso. Aquilo que Ele me livrou de ser. Terceiro lugar, a vida não destrava, porque a gente não entendeu que Ele só quer a glória. Pode ser de madeira, pode ser simples, pode ser uma palavrinha só, pode ser um folheto, mas a glória tem que ir toda para Ele. Não é para entrar na sua estatística, não é para registrar o nome de mais ninguém, é para Ele ser glorificado sozinho. Feche os seus olhos agora, feche os seus olhos, vamos orar por isso. Eu poderia chegar aqui e propor para você uma oração de destrave dessas reza forte. Falar que na mágica das minhas palavras as coisas vão começar a dar certo na sua vida. Aquilo que nunca deu certo vai começar a dar certo hoje. Eu profetizo, eu determino, eu decreto, eu declaro. Não, eu não faço nada disso. Eu sou um pecador que saiu da favela do Rio de Janeiro para dizer para você que Deus usa qualquer trapo. Ele só quer a glória para Ele.
qualquer troço ele usa, qualquer bagulho ele usa, se a glória for para ele. Às vezes a sua vida travou aí, ministerialmente. Na reação do ano passado, você já fez propostas diante de Deus que você está lembrando agora que você não cumpriu, cara. Travou, não evoluiu nessa área. Você tinha que ter medo disso. Tinha que ter medo de daqui a um ano ser a mesma coisa. Você sair evangelizando doidão e sua família continuar uma nhaca. Porque o evangelho que você propõe na rua aí, na sua casa, ele não se aplica. Aí fica dando justificativa teológica, dizendo que o profeta não tem honra na sua casa, não sei mais. Não, mentira, você tem que ser luz do mundo onde Deus te colocou para iluminar. Para de conversa fiada. Para destravar esse negócio, você precisa do conhecimento da verdade, não é de palavra profética, de nada não. É de conhecimento dessas verdades que a gente ignora. Quer falar, Senhor, destrava minha vida, destrava meu ministério, destrava minha vida espiritual. Agora, eu não gostaria de orar por essa causa na sua vida no próximo Reação. Eu não gostaria de orar daqui 6 meses em outra conferência pela mesma coisa na sua vida. Vamos evoluir, vamos crescer. Então dá um passo assim definitivo. Fala, Senhor, destrava minha vida, que eu vou resgatar a porção de vida do inferno comigo em nome de Jesus. Eu vou fazer o maior estrago que o capeta já experimentou. Eu vou falir o inferno. Mas a minha vida travou, eu não tenho condição nenhuma para isso. Eu não estava entendendo que o Senhor só queria a glória. Eu vou te dar essa glória a partir de hoje, em nome de Jesus.